O Brasil pede, pelo menos através da AGU, que os Estados Unidos arquivem o processo da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Que validade pode ter esse pedido do lado brasileiro? O advogado do Rumble, não é? O Martin de Luca, já se pronunciou a respeito. Nós vamos tratar desse assunto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2026. A todos desejar muito obrigado pelo carinho da audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Sem muitas delongas, a gente pede aqui para que a nossa audiência deixe o like, compartilhe e faça com que o PH Vox chegue a mais lares, mais celulares possíveis, tá certo? Sem muitas delongas, como eu dizia, então, o Brasil, segundo diz aqui matéria da CNN, pede à Justiça dos Estados Unidos fim da ação do Rumble contra Moraes. A Advocacia Geral da União solicitou, nesta segunda-feira, dia 15, o pedido do arquivamento do processo da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a AGU, as decisões questionadas pela Justiça norte-americana foram tomadas pelo magistrado no exercício de suas funções como ministro da Suprema Corte Brasileira e, por isso, não podem ser analisadas por um tribunal americano. Além de pedir autorização para ingressar formalmente no processo, o Brasil solicita que a Justiça da Flórida rejeite integralmente a ação apresentada pela Rumble e pela Trump Media, encerrando o caso sem julgamento do mérito. Para o governo brasileiro, permitir que o processo avance significaria abrir precedente para que tribunais estrangeiros revisem decisões proferidas pela Suprema Corte de outro país, contrariando os princípios do direito internacional e das relações entre Estados soberanos. Então, o Brasil está dizendo, olha, se vocês decidirem sobre uma decisão do ministro nosso aqui, da nossa corte, isso vai abrir um precedente. Tá certo? Só que quando o ministro Alexandre de Moraes pediu a empresas americanas que derrubassem perfis dentro dos Estados Unidos, onde que estava a soberania dos Estados Unidos? Se a gente partir do princípio, então, vamos utilizar a soberania. Tudo bem, não tem problema. Mas e aí, como é que fica a soberania dos Estados Unidos quando cidadãos que vivem legalmente nos Estados Unidos tiveram a ordem para ter seus perfis derrubados por empresas de mídia americanas, em solo americano? No documento, a União afirma que o Brasil é a verdadeira parte interessada na ação. Segundo o governo, as medidas contestadas pela Rumble não foram atos pessoais do ministro, mas decisões judiciais praticadas em nome do Estado brasileiro, depois confirmadas pelo próprio STF. Estão arrastando a instituição STF para a questão. O advogado do caso Rumble, ele já se pronunciou a respeito disso. E a gente tem. É que eu vi, acabei de entrar aqui para pegar a declaração e vi, parece que o Trump deu um vácuo no Lula lá no G7. Bom, vamos pegar aqui a declaração de Luca, de aproximadamente 2 horas atrás, tá? Ou seja, depois que a AGU entrou com esse pedido, que o pedido foi feito na segunda-feira. Diz aqui o advogado do Trump: o prazo para o juiz Alexandre de Moraes responder no caso Rumble Trump Media expirou ontem, sem aparição, nenhum pedido de mais tempo. O governo do Brasil pareceu argumentar a soberania e esqueceu que não esclareceu que não apareceu para Moraes, ou seja, que eles não estavam ali somente para defender Moraes. Seu próprio arquivamento diz que levanta a defesa em seu próprio nome exclusivamente, e seus advogados se identificam como advogados da República Federativa do Brasil, não advogados de Moraes. Argumentar a soberania brasileira enquanto Moraes viola simultaneamente as leis dos Estados Unidos é direito do governo do Brasil. O Tribunal Federal na Flórida ouvirá esses argumentos no devido tempo. Me parece, pela resposta do advogado aqui, que nós muito provavelmente teremos o seguinte posicionamento, ou seja, a Justiça da Flórida não vai entrar sequer no mérito do pedido da AGU,
e vai considerar que o Alexandre de Moraes, pelo que eu estou lendo aqui do De Luca, tá? Que o ministro Alexandre de Moraes não apareceu, não apresentou defesa e, portanto, será julgado à revelia. Me parece, pela publicação do Martin de Luca, que é isso que pode acontecer. Tanto no caso da Itália, na resposta que o Fachin deu ao caso da Itália, né, lá da Zambelli, quanto aqui, o que nós estamos observando é aquela coisa do todo mundo dando a mão para todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, como o senhor Sepúlveda diz, alguém ainda acredita que existe uma rachadura no STF, não sei o quê, eles podem discutir por uma coisa ou outra, não estou dizendo que não. Mas, na prática, o que a gente está vendo aqui é as instituições tentando se defender, juntas, independente da ação do ministro A, B ou C. A carta do Fachin, né, o documento do Fachin em relação ao documento a decisão da Suprema Corte Italiana em relação ao caso Zambelli, é mais ou menos nessa linha. Não, isso aqui as decisões foram referendadas, né, pelo colegiado da Suprema Corte e está ferindo a soberania do Brasil. Agora o governo brasileiro fala o STF parece que está querendo devolver em reciprocidade, não extraditar um cidadão italiano que está no Brasil, etc. Quer dizer, misturando as coisas, mas tudo em nome da defesa do STF como um todo. Agora me parece o mesmo caso via AGU nesse caso lá dos Estados Unidos. Eu estou curioso para saber como que o juiz lá da Flórida vai responder esse caso, mas pelas primeiras declarações, pelo que a gente está acompanhando, eu acho que ele não vai considerar válida a defesa da AGU e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes não apresentou a sua defesa e será julgado à revelia. E aí ele pode ter bens confiscados nos Estados Unidos, multa, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos realmente num caso extremamente importante, porque na verdade o que está acontecendo agora é tudo muito novo, né? Agora que eu digo de uns 3, 4 anos para cá, mas você ter um juiz dando ordem para uma empresa americana, quer dizer, um juiz brasileiro pede para uma empresa americana derrubar o perfil de uma pessoa que vive legalmente nos Estados Unidos, quer dizer, realmente é algo meio sem precedente. É como se na era pré-internet, um juiz dissesse, não, a gente precisa aplicar uma sanção aqui a alguém, então a Shell, não, sei lá, uma outra, Texaco, você não pode abastecer o carro do fulano que vive aí porque ele tem um crime aqui no Brasil. Mas esse crime não é reconhecido pelas leis americanas. Mais ou menos, estou tentando achar um exemplo aqui. O Elielton diz, vai ser colocado na Interpol. Nesse caso específico aqui, eu acredito que não, tá? Eu não vejo margem para chegar a tanto de ser colocado na Interpol, tá, Elielton? Esse caso do Rumble. Mas, como eu disse, nós estamos caminhando num terreno tão desconhecido, né? Nenhum outro juiz, nem juízes da China, chegaram tão longe. A China, ela age diferente, ela vai já lá, monta uma delegacia logo de uma vez, prende o cara e leva de volta para a China. Uma coisa que parece que outros países estão querendo copiar. Mas de uma ordem judicial, assim, isso aí realmente é um terreno... A mesma coisa que o ministro Alexandre de Moraes fez no caso da Carla Zambelli. Quer dizer, a Zambelli tinha ainda vários recursos e ele vai lá, já pede para o Itamaraty, dá início ao processo de extradição. Quer dizer, tudo muito sem precedentes, para usar um termo aqui, no mínimo, aceitável. Agora a gente precisa aguardar qual será o posicionamento do juiz da Flórida e, tão logo a gente tem esse posicionamento, estaremos trazendo com certeza aqui para nossa audiência.